sobrancelha valoriza o nosso rosto. Mais um ou dois pelinhos, se a gente remover de forma errada, podem mudar totalmente a nossa expressão, né? A gente pode fazer falhas e aí a gente demora um tempão para recuperar tudo isso. Então, agora, para você não errar, a gente vai aprender o passo a passo de como é que a gente deve tirar a sobrancelha na nossa casa. Só que antes, nossa equipe foi conversar com a dermatologista, a doutora Lígia Cogos, que é excelente no assunto. É uma das principais dermatologistas que a gente tem no país. E a gente perguntou para ela, qual é a forma adequada, Lígia? A gente deve depilar a sobrancelha com cera ou com pinça? Vamos ver a resposta. São regiões bem delicadas as sobrancelhas e o buço e, de fato, o melhor tipo de depilação é mesmo com uma pinça delicada, sentando-se perto de uma fonte natural de luz, ou seja, perto de uma janela durante o dia, com um bom espelho de aumento, ir tirando os pelos calmamente, sem machucar a pele. E se deve só tirar os pelos que estiverem muito fora da linha natural com uma pinça. Muito bom, vou ouvir quem entende, né? E a Lígia tem muita propriedade para falar sobre tudo isso. Aí nós trouxemos aqui a Verônica Lino, que é esteticista e designer de sobrancelha. Tudo bem? Prazer. Muito obrigada por ter vindo. A gente tem aqui a Camila e Verônica também. Verônica também. Então são duas Verônicas. Isso. Olha só que beleza. Então a gente vai aprender com vocês a fazer essa sobrancelha em casa, é isso, Isso Verônica? mesmo. Bom, é importante. Eu trabalho já com sobrancelhas há mais de 10 anos, né? Importante dizer que as sobrancelhas são a moldura do rosto, né? E aqui, de uma forma bem caseira, eu vou estar explicando, né, como que pode se manter as sobrancelhas em casa. Tá. Primeiramente, são 3 pontos chaves, né, que eu sempre explico para as meninas. O ideal, assim, para uma primeira vez, seria a pessoa sempre estar procurando um profissional designer de sobrancelhas, né, que hoje em dia temos bastante. Tá. Mas em casa, como que ela deve manter? 3 pontos. Primeiro, uma reguinha simples, né? Que compra em papelaria, uma reguinha de 15 centímetros. Se não tiver uma reguinha, pode ser mesmo um lápis, uma caneta, né? O profissional, normalmente, ele usa um paquímetro, né? Que aí a gente traça todas as medidas do rosto, rosto quadrado, rosto redondo, rosto oval. Mas em casa, o ideal é uma reguinha mesmo. Então, com essa reguinha, ela vai medir sempre da aba, né, do nariz. Nunca aqui, né? Tem muita gente que eu vejo dizendo, eu meço por aqui, né? Por aqui o que vai acontecer, né? Depende do tamanho, né, da narina, vai ficar uma sobrancelha começando muito pra cá, né? Fica um espaço muito grande. Tá vendo? Ela vai ficar muito afastada, né? Então, Isso. é na aba, na parte que faz interna, a voltinha onde aqui. faz a voltinha. Tá. A gente traça aqui um risquinho. Uso sempre o lápis branco, né? Que dá pra ver bastante. Tá. Então, marca-se Então, dessa forma. Ok. O final, que é o mais importante. Então, aí sim, no finalzinho, né? Apoia no nariz. No canto, no final do olho. Faz uma outra marcação. Tá. E depois, pede para ela abrir os olhos. Abre os olhos um pouquinho, Camila. Olha para cima num ponto fixo. Aí, no finalzinho do nariz, passa pela íris, bolinha preta. No finalzinho, você vai marcar o ponto mais alto. O que seria o ponto mais alto? O ponto de arqueamento da sobrancelha. Onde vai fazer aquela curvinha no olhar, né? Isso mesmo. Então, aqui, o que eu sempre explico, né? Para as meninas. Sempre usar uma escovinha, né? Essa escovinha que vende em perfumaria, né? Perfumaria comum. Penteia-se toda para cima, a sobrancelha. Corta-se sempre as pontinhas. Tá. Onde que vai cortar? Sempre do ponto mais alto, que é aquele segundo risquinho, pro início. É sempre aí que se corta. Nunca no final, porque no final é sempre onde tem menos pelo. É onde elas costumam falhar.
Então, no final, a gente não corta. No final, não corta. Ok. Corta sempre da segunda medição pro começo, que são as pontinhas. Mas com ela levantadinha pra cima, Com ela né? levantadinha pra cima. Sempre bem pouquinho, que já foi cortado. Tá. Depois de cortado, onde que ela vai retirar? Em cima, pouquíssimo. Então, na dúvida, com o mesmo lápis branco, o que ela faz? Desenha, para não errar. Então, o que vai tirar em cima? Pouquíssimo, somente a sombra, olha. Quase nada, praticamente. Embaixo, no começo, a mesma coisa, praticamente nada. É sempre do meio pro final. Tá. Aonde Tirar tá aqui. riscado, a gente não mexe, é isso? Ou a gente Exata- mexe onde tá riscado? Onde tá riscado para baixo, nunca para cima. Tá. Tem que lembrar sempre que a sobrancelha, ela cresce em fileiras. Aham. Então, você começou uma fileira no começo, você tem que ir com ela até o final. Então, tem essa regrinha. São 3 pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro. O corte é do meio pro início. Tá. Final, não. Isso na parte de cima. Na parte de baixo, com a pinça, do meio pro início. O final também não. Então, onde que se mexe? Sempre no meio pro início. O final praticamente não se mexe. Ótimo. A gente precisa limpar esse meinho aqui? Sim, aí isso que eu vou explicar. Do outro lado, né, a gente mede aqui. Esse meinho tem que ser todo retirado. Tá. É que no caso dela, ela praticamente não tem, né? Mas a pessoa tendo bastante pelo, algumas têm, ele tem que ser todinho retirado. E, Verônica, com quanto tempo, de quanto em quanto tempo a gente deve mexer na sobrancelha? 21 dias é o prazo de 21 crescimento dias. dos pelos. Tem muita gente que tem o hábito de andar com uma pinça dentro do carro. Parou então. no farol, vai lá, tira um pelo, tira outro. Esse hábito, ele pode Então, bagunçar isso essa linha? bagunça, isso não deve ser feito, porque isso vira até um vício, né? O pelo, ele ainda nem cresceu, nem deu prazo e a pessoa já tá cutucando. Isso fere a pele, machuca e é desnecessário, porque o prazo mesmo são 21 dias. Tem alguma coisa que faça essa sobrancelha crescer? Olha, as pessoas dizem aí vários produtos, alguns remédios, até usado para glaucoma, essas coisas, eu não aconselho. Na verdade, eu nunca vi pelo de sobrancelha crescer. O que acontece é que com o passar dos anos, a pessoa que tirou muito assim, erroneamente o pelo, ele não cresce mais. Aí ela tem que partir para uma outra técnica chamada micropigmentação, que é o preenchimento das sobrancelhas. E olha, às vezes você tá com a sobrancelha, a gente tem até foto de sobrancelha que ficou Isso. Com defeito, eu né? até Que ficou com trouxe algumas falha. fotos Ah lá, aqui. a gente tá vendo uma sobrancelha assim como a gente tá vendo no vídeo, Isso. não tem muito conserto, não tem o que fazer. Aí depende da idade dela, né? Depois dos 30 anos de idade, se não crescer os pelos, ela já tem que partir para essa outra técnica que é de preenchimento mesmo. Que é a micropigmentação. Isso, é um preenchimento fio a fio, é um trabalho muito bonito E também. quando faz o preenchimento errado, igual tá Então, esse aí? essa moça, assim, pela imagem, dá pra ver que é uma moça novinha. Então, ainda cresce. Aí a gente também tem um preenchimento com rena, que ela deixando aí uns 2 meses sem mexer, deixando só na mão do profissional, umas 5, 6 vezes a gente consegue recuperar a sobrancelha, tendo em vista a idade dela. Mas mesmo que isso seja tipo uma tatuagem? Não, a rena, na verdade, ela não é uma tatuagem. Aquilo é A rena, rena. ela é um... Não, aquilo ali não. Aquilo ali, na verdade, é o pelo dela que tá tirado... Errado. A rena, ela é um preenchimento natural, com pó extraído da casca da árvore, que fica, assim, bem bonito, bem natural também. O que é melhor, passar rena na sobrancelha ou passar tinta? Então, a tinta, na verdade, ela não... A tinta, ela é para um outro fim. A tinta, ela cobre pelos brancos. Então, a tinta, ela não dá um desenho. A tinta, ela é para uma pessoa mais idosa, que tem aqueles pelinhos brancos e ela só quer cobrir o pelo branco. A rena, ela já dá um desenho, porque a rena, ela pega na pele e no pelo. E a tinta, ela só pega no pelo. Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso. Então, se é uma moça jovem, ela quer preencher as falhas, eu indico a rena. Se é uma senhora mais idosa, ela quer preencher, ela quer cobrir os pelos brancos, eu indico
a tinta. Só que é tinta para a sobrancelha, jamais tinta de cabelo, porque a tinta de cabelo, ela danifica o pelo da sobrancelha, inclusive ela faz cair, porque é muito forte. Ah, então quando a pessoa vai no cabeleireiro e dá aquela pincelada, na sobrancelha, acaba com a sobrancelha, enfraquece o pelo. Atenção, mulherada, então, olha aí, eu sei que tem muita gente que vai lá no cabeleireiro pra retocar a raiz, que tá ficando branquinha, e passa a mesma tinta na sobrancelha. Olha o risco que você corre. Cabelo é cabelo, sobrancelha é sobrancelha. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra gente tirar a sobrancelha em casa. Tem algum jeito mais correto de segurar a pinça ou isso vai de jeito? Sim. Na verdade, a pinça que eu indico é que aqui são pinças profissionais, né? Mas a pinça que eu indico sempre são essa pinça aqui de ponta chanfrada. Tá vendo? Ela tem um chanfro. Porque essa pinça de ponta chanfrada, ela machuca menos, fere menos e ela puxa o pelinho pela raiz. Também sempre ensino a cliente fazer o teste aqui, né? Ela pega um pelinho do braço e ela segura firme aqui, né? Para ver se realmente ela tá aprendendo. Aquelas pinças bem baratinhas de perfumaria, que é 50 centavos, assim, que ela puxa direto, não presta. Então, ela só vai se machucar. Tem que ser uma pinça um pouquinho mais cara, que é boa, que ela prende e puxa mesmo. Porque o pelo, ele tem que ser tirado pela raiz. Dói para tirar a sobrancelha, porque o pelo, ele vem de lá de dentro. Eu tenho até uma foto que mostra. Você tem que tirar ele puxando suavemente de lá de dentro. Não adianta você pegar o pelo e fazer assim, com brutalidade, porque você vai quebrar ele. Daí um dia vai estar igual o pelo de barba, porque você só quebrou ele. Então, você tem que prender o pelo com uma certa firmeza e puxar ele suavemente, na posição do crescimento e não conforme a depilação, que a gente puxa ao contrário. Ao contrário, você vai ferir a pele. Vamos vir com uma câmera aqui pertinho pra gente mostrar o jeito certo de puxar esse pelo? Porque isso a gente precisa aprender, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um pelo aqui. Ah, mas aqui a mão ficou na frente. Verônica, será que a gente consegue pegar mudar a Verônica daqui, de lado melhor? Aí, agora deu. Ó, tá vendo? Peguei um pelo aqui. Então, eu vou puxar aqui devagarzinho no sentido do crescimento. Tá vendo? Tá. Tirei suavemente, por isso que a maioria das minhas clientes fala, ai, nem dói tanto. Porque você vai em algum lugar que a pessoa tira assim, né? E não precisa dessa brutalidade pra tirar pelo, gente, pelo amor de Deus. É só fixar bem forte ele, né? E tirar suavemente ele. Ele vai desprender de lá de dentro. Por isso que demora 20 dias, porque você tirou ele lá da raiz. Aí é o prazo certinho. Porque as meninas falam assim, ai, mas eu tirei, daí 2 dias nasceu. Porque arrancou. Então, seria como se tivesse passado a gilete. Então, tem que tirar direitinho. Outra coisa também que a gente usa bastante é o aparadorzinho no final, né? Pra dar um acabamento bonitinho. O que é esse aparadorzinho? É como se fosse uma tesoura? Ele é como se fosse aquele aparadorzinho de cabeleireiro, aquela maquininha. Então, ele dá um acabamentozinho. Ele como se fosse raspar direitinho essa penugem, é isso? Tá. Aqui tem algumas pessoas que usam também bastante a navalha. Eu também, assim, não tenho nada contra a navalha. A única coisa que eu não indico, até trouxe aqui para mostrar, é o uso da cera, né? Como a doutora falou no vídeo. A doutora Lígia Cogos falou que não é pra gente fazer a sobrancelha com cera, né? A cera, ela é indicada para quê? Para outros fins, né? A cera, ela existe para outro tipo de depilação, né? A sobrancelha, a pálpebra é uma região muito delicada. Além de poder ter um problema de descolamento de retina por causa da temperatura da cera, ela pode com o tempo dar uma queda, uma flacidez na pálpebra, né? Assim, ao longo dos anos. O que é um terror, né? A gente não quer essa flacidez de jeito nenhum, então fora também ao erro humano, né? Porque devido a ser uma região pequena e a cera, por mais precisão que você tenha, você pode ter um erro e perder metade da sobrancelha. Então, assim, o mais preciso que tem para uma sobrancelha bem feita é a pinça, porque a pinça é o único material que você tira fio a fio. Perfeito. Verônica, tem moda para sobrancelha? Porque o que eu vi aqui é que você mostrou que a gente deve marcar a sobrancelha e respeitar o desenho original dela. Mas tem gente que fala assim, agora tá na moda sobrancelha fininha, tá na moda sobrancelha grossa. Assim... Pelo que eu acabei de ver, você dando uma explicação, não existe moda, né? Existe um desenho natural que a gente tem que seguir, é isso? Eu sempre digo assim, Deus faz a gente perfeito, né? Então, quando a gente nasce, pode ver, nasce perfeitinho, as sobrancelhas emoldurando o rosto.
rosto, né? Então, o que vai acontecendo é que ao longo dos anos a gente vai destruindo tudo, né? Cabelo, sobrancelha, vai mexendo no que não deve, geral, né? Então, antigamente tinha uma moda de sobrancelha bem grossona e tal. Agora, o que eu acho que tá bem bacana é aquela sobrancelha bem delineada e bem marcada. Por isso até que tem alto uso da rena. O que eu gosto bastante é de seguir esse desenho assim, retinho aqui no começo, que eu faço bastante, dar essa leve arqueamento aqui no finalzinho e depois descer aqui. Eu tô vendo que você tá cobrindo essa sobrancelha com lápis. É melhor usar o lápis ou uma sombra? Lápis ou sombra, tanto faz. Tanto A única faz. coisa que eu não aconselho é aquele lápis que o pessoal, às vezes eu escuto alguns profissionais dizendo, usar o lápis de papelaria HB. Eu não aconselho porque lápis de papelaria HB foi usado para usar em papel e não em rosto. Hoje em dia a tecnologia tá alta, cosméticos também, né? Senão não precisaria de tanto investimento e tanto estudo científico, né? Se fosse pra gente usar carbono na pele. Eu concordo, a gente não tem mesmo que usar carbono na pele, nem faz bem para a saúde. E tem mais uma coisa, hoje a Verônica está usando um lápis muito interessante, que é um lápis universal. Existem esses lápis universais que são suaves, porque eu sei que às vezes a pessoa usa o lápis HB querendo essa suavidade, mas procure um lápis universal, é baratinho. É isso que eu ia falar, gente. E combina com qualquer coisa. Gente, às vezes você né? vai pagar mais caro num lápis HB do que num lápis carbono, do que num lápis de própria sobrancelha. Você vai na perfumaria, você compra um lápis para sobrancelhas mesmo. Então, isso aí pra mim é balela, de usar lápis de desenho e sobrancelha. Viu, meninas? Elas estão tudo ali atrás dando risada. As meninas por aqui andam usando lápis de desenho na sobrancelha. Por isso que não tem lápis na minha mesa. Aí eu falo assim, que em casa é bom não ousar. Se você quiser ousar, procure um profissional, porque hoje em dia o que mais tem é designer de sobrancelha. Em casa, pra não errar, desenha antes, não pega a pinça e sai fazendo a torta direita. Se você colocar no YouTube lá, como fazer suas sobrancelhas em casa, o que mais tem são os vídeos. Então desenha antes, vai com calma, pega um espelho, né, como a doutora disse, de aumento, faz com calma, não tira do trânsito, naquela loucura, fora que pode ter acidente, uma freada ou um carro bate, você pode enfiar a pinça dentro do olho, então não precisa disso. Faz com calma, devagarinho e sem ousar, só limpa mesmo o excesso. Agora, se quiser fazer uma coisa diferente, procure um profissional e, detalhe, um profissional que você tenha indicação, porque você passa em frente a um salão, vê lá designer de sobrancelha, também não é garantia que ele seja mesmo, às vezes é melhor você mesma fazer. Ouviu? A minha última pergunta pra Verônica. Tem jeito de aliviar essa dor na hora de fazer a sobrancelha? Tem. Dizem que é bom pôr gelo, é verdade? Ah, eu não acredito não. Eu acho que a única forma de aliviar essa dor, quem sente muita dor, é passando na farmácia e comprando um anestésico e passando antes. E tem anestésico que eu não posso falar o nome. Que é o anestésico que você passa na pele, pode ser pra sobrancelha, até aquele que a gente usa às vezes pra fazer a extração de uma pintinha no dermatologista. Então você passa lá, aí compra, você não sente nada. E aí não sente nada, né? Deixa por uma meia horinha e tá tudo certo. Eu passo um cremezinho antes, na hora de tirar. Elas falam que a mão... Depende do profissional, ó, se você vê, eu tô tirando, ela tirou também, ela nem sentiu nada. Não? Depende muito da pessoa. Tem pessoa que é muito bruta. Tem gente que é muito sensível e tem gente que é muito bruta para tudo. Eu acho que esse trabalho é um trabalho de delicadeza, né? Você não pode pôr muito peso. Eu já atendi pessoas, você não vai acreditar, que chegaram com hematomas. Eu acredito. E outras pessoas também, uma coisa muito importante é você esticar bem a pálpebra aqui, né? Para retirar. Porque eu já atendi pessoas que vieram assim... Parecia que tinha, assim, entrado num cacto. Mas que engraçado, toda deixa eu machucada. mostrar. Você limpou essa sobrancelha e essa quase não. que não. Olha que interessante. Só pra mostrar essa uma. Ficou maior, mais cheia, do que essa daqui que ainda não tá feita. Olha como você pode mudar toda a história da sua sobrancelha, fazendo a sobrancelha do jeito Eu deixei uma certinho. sem fazer pra mostrar a diferença, porque eu ouço muito isso. Nossa, mas eu vim aqui pra limpar e parece que ela ficou mais longa. E acontece isso, porque como essa tá sem fazer, parece que ela tá um borrão. E essa ela alonga, porque você limpa no local certo, né? Perfeito. Ai, gente, eu gostei demais das dicas. Verônica, muito obrigada, muito obrigada. E olha, você pode entrar em contato através do esteticaverinicalino.blogspot.com.br. Blog tem várias dicas e todos os detalhes. Ou Sobrancelharia Verônica Lino. Tá certo? No Facebook. Telefone 0 operadora 11 2324 8100. Adorei!
Obrigada. Agora, Obrigada. a gente não brinca mais com a sobrancelha, pra ficar com a sobrancelha bonita assim, né? Já sabe como fazer, então faça da forma corretinha, com tempo e com calma.